E aí, meninas, tudo bom? Estamos começando mais um podcast Por Trás dos Cílios, o podcast que entrevista mulheres empoderadas, mulheres empreendedoras, mulheres reais como eu e você. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela é biomédica esteta, tem uma clínica de beleza aqui em Campinas. Ela começou na área da beleza com cílios e sobrancelhas. E hoje, 70% do faturamento dela vem do digital. Ela tem 31 anos e é a Juliana Gorreri. Oiê, muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a Nath. você, queria Estou muito agradecer. feliz de estar aqui e espero que seja uma troca muito boa. Com certeza vai ser. Então, Ju, como que você começou na área da beleza? Conta pra gente. Eu falo que a área da beleza apareceu para mim lá na adolescência. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei no ensino médio com técnico e fui fazer o técnico de enfermagem. Não sei de onde veio esse desejo, ninguém da minha família é da área da saúde, mas eu sabia que eu gostava de cuidar. Dentro da área da enfermagem, eu gostava bastante dessa parte técnica e logo que eu terminei o ensino médio, eu entrei na universidade para enfermagem. Todas minhas amigas foram, só que eu não tive condição de ir por conta da dificuldade financeira que os meus pais estavam passando. Tanto que durante todo o ensino médio, eu buscava formas de empreender para fazer um dinheirinho, para tentar fazer minhas coisas, tentar participar da formatura, conseguir participar da formatura com os dinheirinhos que eu ia fazendo, vendendo brigadeiro, vendendo Mary Kay, tudo que aparecia eu ia fazendo. E aí eles sentaram comigo quando eu entrei na faculdade e disseram que não daria pra eu ir, porque eu teria que morar fora. E os custos eram bem grandes, porque a faculdade era integral. Não dava pra eu trabalhar e também fazer a faculdade ao mesmo tempo. Sim. E aí eu sempre gostei de mexer com coisas da área da beleza, por curiosidade. Então eu fazia maquiagem nas amigas, com coisas que eu via na internet, cabelo, sobrancelha, do meu jeito, mas Por já ter ficava- uma afinidade. gostava, sempre gostei, né? E aí isso era algo que eu já fazia um dinheirinho do meu jeito lá na adolescência. E aí, logo que eu terminei o ensino médio, depois de 3 meses eu fiz 18 anos, e eu entrei na maternidade de Campinas para começar a trabalhar como técnica. Para ajudar meus pais, eles estavam sem carro, não tinham condições mesmo. Meu pai estava passando por um problema de saúde e estava na época de tratamento. O tratamento da hepatite C é como se fosse uma quimioterapia, ele ficava bem mal, foi um dos motivos dele estar desempregado também. E aí eu comecei a trabalhar, gostava muito da parte técnica, mas o ambiente hospitalar é algo que logo de início eu já sofri. O clima, né? Eu trabalhava na UTI pediátrica, então sempre que a gente perdia um neném era muito difícil processar tudo aquilo. As pessoas que trabalham no ambiente hospitalar, na maior parte, né? Não tem ambição, não imaginam um futuro diferente daquilo, é sempre a mesma coisa. Eu era muito nova, então aquilo me incomodava. Eu pensava, será que a vida é só isso? Não é possível que não vai ter mais coisas, né? Mais emoção. Já namorava com o João, eu comecei a namorar com ele lá no ensino médio, com 15 anos. E a gente tava naquela fase da vida, o que a gente vai ser do futuro, né? Não sabia, era tudo muita novidade. E aí, com 19 para 20 anos, eu entrei no Serviço Público de Campinas também, como técnica de enfermagem, e fui trabalhar na UTI pediátrica oh meu Deus, do Mário Gatti. Fugiu o nome. E aí, diferente da UTI neonatal, que são só nenezinhos, na pediátrica você cuida até de crianças de 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então tinha criança que era maior que eu lá, né? Porque eu tinha 19, pegava uns meninos de 14. Não é? Eu também sou baixinha, então. Muito fácil de pegar alguém gigante. E aí, no serviço público, essa sensação de parada no tempo foi enfatizada É pra mim. pior, eu já trabalhei. Pior. Porque não tem como você mudar de cargo no serviço público. Você entrou aquilo, você vai morrer aquilo. E então isso me incomodava ainda mais. Não tinha perspectiva de mudança. E era, assim, pra mim, um pouco difícil lidar com isso. Eu acho que tem um pouco essa diferença, o perfil do concurso com o perfil de empreendedor. É um dos pontos, né? São extremamente opostos, né? E eu não sabia que eu queria empreender, mas eu sabia que aquilo não era pra mim.
Tanto que eu fui muito grata por a faculdade não ter dado certo. Depois de 2 anos de técnica, eu entrei na faculdade de biomedicina. Que eu já estava trabalhando, conseguia pagar, já estava ajudando os meus pais. Eles estavam em uma fase melhor, os 2 já tinham encontrado emprego. Mas na biomedicina, eu não sabia o que eu queria ser também, não. É uma faculdade que eu entrei sem ter muito conhecimento. O que me chamou a atenção é que era da área da saúde, mas não era necessariamente ambiente hospitalar. E como eu gostava de estudar tudo que eu via de matéria, eu queria ser no futuro. Então, assim, eu nem vi a estética dentro da graduação. Hoje em dia, em algumas universidades, entra como modalidade optativa. Sim. Mas na minha época, eu entrei em 2012. Então, totalmente novidade. Tá. E aí, durante a graduação, eu entendi que eu precisava fazer algo diferente no futuro, que só a graduação me deixaria no mesmo lugar, financeiramente falando, e a satisfação profissional, né? Porque antes, né, quando eu entrei na graduação, eu tinha uma mentalidade que até mesmo os meus pais passaram pra mim, que eu só seria alguma coisa se eu tivesse faculdade. Mas é uma mentalidade antigamente, né? E durante a graduação, eu pensei, com isso aqui eu não vou ser nada na vida. Depende de muitas outras coisas. E não é a graduação necessariamente que vai fazer algo por mim. Sim. Na verdade, nenhum curso vai fazer isso por mim. Sim. Eu preciso agir de forma diferente. Então, o foco logo que eu me formei foi casar, que a gente já estava namorando há 10 anos. Me casei logo em seguida, e aí ficou os 2 formados. Sim. E pronto. Lá na mesma. Porque, de novo, a graduação não trouxe nada de diferente pra nós. Sim, hoje só a graduação não é sinônimo de nada. Nada. Já foi o tempo que era um status, que era alguma coisa. Que facilitava pra conseguir emprego hoje em dia. É só mais um. Todo mundo hoje em dia tem graduação. Então, a gente precisava buscar outros recursos. E logo que a gente casou, o João estava estagiando ainda. Então, o salário de estagiário é muito ruim. E eu estava muito endividada. Porque nesse meu período de graduação, de pré-casamento, eu fiz muitas dívidas. Não passava para ele as minhas O dívidas. curso não era em Campinas, né? Ou era? A faculdade, sim. Tá. O técnico, não. E eu achava que eu ia dar conta de me livrar dessas dívidas sozinhas. E fui virando uma bola de neve. Até que depois que eu casei, eu tive que sentar com ele e falar, viu, o negócio é o seguinte, eu tenho muita dívida. Devo. O mundo. E ele sempre foi muito controlador com dinheiro. Então, eu falei, alguma coisa ele vai me ajudar aqui a fazer. E aí, tudo bem. Quando eu quis fazer os meus primeiros cursos da área da beleza, a gente não tinha dinheiro. A gente, eu e ele. E aí, os meus pais conseguiram me ajudar. Então, em 2018, eu fiz curso de cílios e de sobrancelha. Naquela época, não existia o que tem hoje, igual a gente. Profissionais que ensinam outras profissionais. Eu lembro, não tinha. Tinha escolas de beleza, né? Se tinha profissional, era muito difícil ter acesso a isso. Sim. Instagram estava começando, não era a nossa principal fonte de informação. Eu lembro muito bem que quando eu fui pesquisar, eu digitei no Google, curso de sobrancelha Campinas. Nossa, foi um tiro no escuro mesmo. No escuro. Fui para uma escola dessas que tem até hoje, né? Multiprofissional. Sim. E aí fiz curso de design e fiz curso de extensão de cílios e ganhava de brinde o permanente de cílios. E hoje é o Lash Lift. É. E aí eu falei, tá, vamos nisso aí. O que o hospital me trouxe de vantagem? Uma cartela de clientes. Sim. E eu sempre fui muito tímida. O que as pessoas veem na internet é tudo mentira. O João é a minha parte desinibida. Ele quase que me empurra na frente das pessoas, assim, tipo, fala alguma coisa, dá um sorriso. Porque eu sou fechada, eu sou tímida, eu sou calada. Só que pra empreender você tem que ser totalmente oposto. Você tem que se desafiar, né? Tem que se desafiar. E eu precisava mostrar pras pessoas que eu tava trabalhando Com isso. com Isso isso. é um ponto. Você tem que fazer o curso e mostrar pros outros. Ah, é? Senão não ia adiantar nada, né? Sim. Mas tem pessoas que fazem o curso e não falam pra ninguém. A maioria, vamos ser sinceras, né? Aí eu não consigo entender por que que a pessoa quer que caia de Investe. céu. Eu não consigo entender. É, eu acho que vai deitar no sofá e vai bater clientes lá. Oi, por favor. Não.
Eu ainda trabalhava no hospital. Eu não imaginava sair do hospital nesse momento. Era pra ser um bico, então. Era para ser uma renda extra para eu pagar a minha pós-graduação. Tá. Gostei muito dessa área, já nesses primeiros cursos. Então eu falei, vou fazer pós de estética, porque já tá tudo a ver aí com o negócio que eu gosto. Sim. E aí, eu trabalhava das 7 a 1 no hospital e comecei a atender fora do meu horário de trabalho, a domicílio. Ah, primeiro foi a domicílio. Foi, porque eu até fui atrás de alguns locais para eu atender, só que ninguém permitia que eu trabalhasse só meio período. Ah, Eles precisavam que eu tivesse uma certa exclusividade. E era ficasse o loucura, dia né? inteiro. Eu abri mão do meu serviço. pra não ganhar nada. Eu não sabia como ia ser. Eu tava em uma fase de teste, né? Então eu comecei a atender a domicílio. Mas daí você atendia as pessoas do seu convívio mesmo. Por enquanto, sim. Porque eu não trabalhava com internet. Tá. Então eu atendia as pessoas no do hospital. Atendi poucas pessoas da família, amigos, porque Que ninguém acredita. não, eles pagam pra outra pessoa, mas não pagam pra Nossa, você. eu tive muito isso. É, super normal. Eles querem ser cobaia. Adoro esse nome. É... Mas não pagam aquilo que... Não, assim, tem uma parte da minha família que sempre me valorizou. Assim, Ah, eu- sim, também. Mas a maioria não, né? E aí eu atendia pessoas do meu convívio social, principalmente do trabalho. Sim. E nesse momento, eu queria ter um diferencial, né? Porque eu tava começando, então serviço bom eu não fazia. Sim. Tenho conhecimento disso. É, tudo precisa de técnica, treino, evolução. Não é da noite pro dia. Não é. Então eu sei que eu não entregava uma boa técnica, nem nos cílios, nem nas sobrancelhas. E aí eu comecei a fazer uma coisa pro pessoal que trabalhava lá no hospital que chamava Dia da Beleza. Ah, que legal. Então eu Olá, ia. empreendedor. Já tava. Eu falei, meu, eu preciso de uma coisa diferente. Elas vão me pagar, a hora que elas veem no espelho, não vai estar muito bom. Mas você pensa. Eu preciso, então, ganhar na experiência. Sim. E aí, o que era o Dia da Beleza? Eu entrava em contato com algumas manicures, até mesmo pessoas que eu fazia serviços. E eu e essa pessoa ia pra casa de alguém que tinha, no mínimo, 4 amigas junto com elas. Tá. E a gente fazia os atendimentos durante o dia todo. Ah, que legal. Fazia lanchinho, eu levava todo o meu material, ela levava todo o material dela, fazia escalda-pés, eu fazia o serviço de embelezamento do olhar. Então a gente proporcionava um dia de experiência Pra ela e as amigas. para elas e as amigas. Já recebendo por isso. Já recebendo por isso. Muito pouquinho, tá? Sim. Muito pouquinho. Eu cobrava, assim, 40, 50 reais numa extensão de cílios. Era muito pouquinho. Sim. Era só pra Ganhar experiência. eu fazer. Pra eu não precisava ter fazer. prejuízo. Exatamente. Mas no começo é assim mesmo. Você troca por experiência. Era bem cansativo, porque eu demorava muito, óbvio, pra fazer os serviços. Então, Sim. Eu nem imagino fazer extensão na casa da pessoa, porque imagina dor nas costas, cadê a iluminação? Né? A costura. Porque são horas ali, né? Ter sido muito cansativo. foi bem cansativo. Eu não tinha nada de estrutura, eu não tinha maca, eu não investi nisso logo de início. Então, assim, eu tinha um banco que ele era regulável, tinha regulagem. Então, eu tentava me ajustar na altura das minhas clientes, no sofá, na cama delas, mas era muito difícil. E eu usava uma luz na minha cabeça. Ah, eu tive já isso. É uma lupa com luz. Não era lupa, porque quando eu comprei a lupa e a luz era muito fraquinha. Ah, Aí era uma luz que eu usei de. Sabe de quem entra em caverna? já vi. Tipo, no Porque daí Petar, são assim. muitas luzes e não uma luzinha de LED. Aí essa daí foi a melhor das luzes que eu achei. Eu imagino, porque na casa dos outros não tem como você regular ele. E assim, como eu tava naquela época de eu faço tudo o que você quiser porque eu preciso atender, tinha gente que eu atendia, por exemplo, 9 horas da noite. E aí era 9 horas da noite, escuro, o ambiente da casa dela era escuro, era tudo muito escuro, Sim. mas eu precisava dar o meu melhor. Sim. Mas era bem difícil. Então, assim, além de fazer o dia da beleza, o que eu fazia? Se eu fosse te atender na sua casa, uma amiga sua trabalha comigo no hospital e me indicou pra você. Eu cheguei lá, é um condomínio. Eu já falava com o porteiro, já deixava meu cartão na portaria, colocava dentro do elevador, colocava no mural
em todo lugar. Sim. Aproveitava a oportunidade. Aproveitava demais. Mas assim, eu tinha muitas limitações de espaço também. Por quê? Nessa época, eu morava em Paulínia, trabalhava no hospital em Campinas, e eu comecei a atender o pessoal do hospital, só que não necessariamente todo mundo morava aqui. Eu atendia gente em Americana, em Valinhos. Você ia pra várias cidades. E às vezes eu saía 1 hora do hospital, por exemplo, em Campinas. Não compensava, porque eu não tinha dinheiro para pôr combustível, para ir para Paulínia e atender uma cliente, a única do dia, 6 horas, em Valinhos. Sim. Eu ficava a tarde inteira dentro do carro. Gente, eu não acredito. Até da hora de eu ir pra cliente em Valinhos. Nossa! E aí acontecia a vez de eu chegar lá, ela esqueceu de mim. Ai, que horror. Ela não tava em casa. Acontece muito isso. Ai, mas olha, eu chorava de ódio, porque não tinha outra sensação. Gente. E aí eu falei, não, eu vou tentar deixar esse meu tempo livre, mais útil. E aí eu comecei a ir em locais e me apresentar. Tentar romper toda essa timidez que eu tenho. Nessa época o João, ele tava desempregado. E aí o que ele fazia? Uber. Então ele me deixava em um lugar e ele ia fazer algumas corridas de Uber. Porque a gente só tinha um carro. Então ele divulgava o trabalho para as pessoas que entravam no Uber. E eu, às vezes, não estava atendendo, ou ele me deixava em um local de atendimento, ou ia, assim, um estabelecimento comercial, um shopping. Sim. E eu ia divulgar o meu trabalho para essas pessoas lá dentro. Ah, eu também já fiz isso muito. Não só no shopping, mas na rua. Mas eu sabia que eu deitada no sofá, chorando, não ia adiantar. Sim. E eu precisava do dinheiro para fazer a tal da pós-graduação. Na época, era assim, 2.000 por mês. Era quase o meu salário inteiro, Sim. sendo que eu tinha um monte de dívidas. Sim. Dava, eu precisava juntar esse dinheiro para fazer a pós. E foi acontecendo. De pouquinho em pouquinho. Você deixava cartãozinho? Deixava tudo que você imagina. Cartãozinho. Pedia pra... Eu fiz um cartão na época de fidelidade por indicação. Então, se você me indicasse 5 pessoas, você ganhava o seu serviço. Se eu te atendesse 5 vezes, você ganhava o 6º serviço. Eu dava tudo que você queria. Entendeu? Sim. Porque eu precisava aprender a fazer aquelas coisas. Com certeza. Mas esse de indicação dá muito certo, porque se a pessoa gosta, ela indica. E você consegue seus clientes. Sim, e eu sei que naquele momento elas gostavam do preço. Não era do serviço. Por exemplo, nos cílios, não tinha retenção alguma. Elas me mandavam mensagem falando que caiu tudo. Tá, vamos tentar de novo. Vamos buscar outra cola, vamos buscar outro siso. Você foi muito resiliente, né? Porque você precisava mesmo. Não, porque tem gente que já desiste, na primeira que cai, já... A maioria desiste. A maioria. Tem a aluna que me mandou mensagem. Ai, caiu os cílios da minha modelo, não vou mais fazer. Daí eu fico mais, foi o primeiro, segundo da vida, né? Calma, vamos lá. Mas então tem essa diferença, porque você precisava muito, né? Nesse momento eu ganhava as clientes por preço mesmo, porque eu sei que eu não tinha uma qualidade boa do serviço. Sim. Por exemplo, eu trabalhava com rena, né? Horrível. Eu vejo os trabalhos hoje, eu falo, gente, como as pessoas tinham coragem de me pagar por isso? Eu vejo trabalho antigo meu também, eu falo, gente, eu achava o máximo. Pior que eu gostava às vezes. Mas eu também, naquela época, eu gostava. Porque eu sempre via, assim, os cílios ou a sobrancelha que eu fiz hoje tava melhor que a que eu fiz ontem. Sim. Então eu já ficava muito satisfeita. E tem isso também, quando a pessoa procura preço, ela não procura tanto qualidade. Sim. Então ela também, ela aceita aquilo. Sim. E se você não acredita no seu trabalho, quem vai acreditar? Ah, não. É uma das coisas que eu mais falo para as minhas alunas. Nós precisamos ser as primeiras a acreditar naquilo que a gente tá fazendo. Nem todo dia vai ficar bom, nem todo dia vai dar certo. Sim. E isso acontece até hoje. Sim. Hoje, mesmo que eu mudei o serviço que eu ofereço, nem todo dia eu estou extremamente satisfeita com aquilo que eu estou entregando. A gente tem dias bons e ruins, somos seres humanos. Sim. Mas o que faz a gente continuar melhorando e crescendo é realmente essa disciplina de continuar mudando, se especializando, buscando entregar algo diferente, né? Então, assim, o começo é difícil para todo mundo. Eu não conheço alguém que teve sucesso dentro da área da beleza ou estética que começou com tudo perfeito. Sim. Ju, você não acha que a diferença é, tipo, a sua determinação? Você continuou. A pessoa já desistiu. Eu vejo que tem isso. Tipo, a pessoa, assim, começou
Ai, não deu certo, eu vou desistir. Vai pra outra coisa. Aí, ai, vim trabalhar aqui, não gostei. Sai, vai pra outra. Então, assim, gente, não é assim. Você tem que ter toda a determinação, resiliência, que talvez na época, eu penso, você teve muito que você precisava também. Sim. Claro, já é seu, já é uma característica, mas você precisava muito. Tinha que dar certo. Né? Eu não entrei nisso com a opção de não dar certo. Sim. Isso eu não sabia onde eu queria chegar, eu tenho certeza disso. Mas eu sabia que ia melhorar alguma coisa na vida que eu já tinha. Esse era o primeiro ponto. Então, pra mim, não tinha opção de, eu vou tentar, mas se não der certo, eu tento outra coisa. Não. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance pra acontecer. Sim. Eu vou dar tudo de mim. Mas realmente isso é uma particularidade minha. Em tudo antes, assim, por exemplo, na escola, que eram coisas que eu gostava e que eu pegava pra fazer, eu tinha uma dedicação extrema. Sim. Mas eu sou 8 ou 80. Se eu olhar uma coisa e falar isso não vai dar certo, Aí você já desiste. é. Mas eu também gosto de fazer tudo bem feito. Mas, Ju, você então fez esses 2 cursos, sobrancelhas, cílios e o lash lifting, que era o permanente, e você não gostou? Ou você já gostou? Como que foi? Então, eu não tinha um critério de comparação. Então eu gostei. Então você gostou? Se fosse hoje, eu não faria de novo. Sim, entendi. Porque eu vejo que diante do que eu poderia ter aprendido, foi pouco. Tá. Mas naquele momento foi a minha melhor experiência. Porque eu não tinha como comparar com outras coisas. Sim. Só que como depois eu consegui fazer outros, eu vi que o que eu tinha aprendido não era suficiente. Tá. E aí, como foi a migração? Porque daí eu lembro que você focou no dermaplaning. Como foi essa migração? Aí, mais ou menos uns 10 meses trabalhando com cílios e sobrancelhas, eu entrei na pós. Nesse momento, eu já estava tendo bons resultados trabalhando em relação à captação de clientes. Inclusive financeiros também. Inclusive financeiros, por isso que eu consegui investir na pós. Eu ainda estava no hospital e eu não tinha mais tempo de colocar novas clientes na minha agenda. Por 2 motivos. Eu tinha o deslocamento entre as clientes que me consumia muito tempo e o serviço de cílios, ele é um serviço de tempo prolongado, extenso. Então, em uma tarde, noite, eu atendia no máximo 3 clientes por dia. E olha lá, Olha que tava bom. se era lash lift com sobrancelha. Ai, Porque senão, não dava. entendi. Aí eu tive que fazer algumas escolhas. A primeira, óbvio, eu entrei na pós porque era meu primeiro objetivo. Mas daí você já tinha saído do hospital? Não, tava no hospital. Nossa, gente. Então, hospital pós e trabalhando. A pós era um final de semana no mês, então era mais fácil. Tá, entendi. Fora os estudos externos, né? Sim. E aí, o que eu e o João tivemos que fazer? Graças a Deus, quando a gente casou, a gente não conseguiu comprar um apartamento e uma casa pra morar. Eu agradeço porque Nossa, teria essa dívida também. nem isso, eu estaria presa. A gente foi morar de aluguel por conta da... Era a única situação que a gente tinha possível no momento. E do dia pra noite, a gente precisou mudar do apartamento que eu morava pra uma casa, pra, assim como você comentou comigo, atender dentro de casa. Ah, entendi. Só que se eu tivesse eu sei que se eu tivesse um apartamento meu, eu sou muito apegada às coisas. Eu ia ficar, nossa, mas é meu. Vou largar tudo aqui. Olha que difícil que é pagar esse financiamento. Sim. O aluguel fez assim, ó, do dia pra noite, a gente saiu de Paulínia, viemos pra Campinas em uma casa que a entrada da sala era separada da entrada do resto da casa e eu fiz o meu estúdio lá. Ai, que legal. É mais ou menos parecido mesmo. Sim. Então, foi muito rápido isso, o que aconteceu. E aí eu comecei a fazer atendimentos presenciais na minha casa. Tá. Não foi fácil também, porque eu tive que fazer as clientes vir até mim. Tem essa transição de você, a comodidade para cliente. E aí não é mais uma comodidade para ela, mas ela tem que vir até o seu espaço. E aí, Perto como de cliente? eu tive bastante, assim, uns 30% não vinham. Mas eu ganhei clientes. Pessoas que falaram assim, eu tinha vergonha de você ir até em casa. Isso que eu ia falar, é um outro público, né? Tem gente que já não gosta. E assim, foi em uma casa simples, era a melhor das opções que a gente tinha, em um bairro simples, afastado, mas era O que você tinha. era o que eu podia. E aí eu ganhei tempo, porque eu consegui colocar mais clientes, porque eu não perdia tempo de deslocamento. E dinheiro também ficar deslocando.
E aí foi aonde o dermaplaning surgiu. Eu já estava na pós há uns 2 meses. Eu já tinha tido experiência com o dermaplaning como cliente antes de me casar. E eu tive contato com ele na pós-graduação. E me gerou, assim, um gatilho de informações. Por quê? Eu tive uma experiência ruim como cliente com o dermaplaning em 2017. Na pós, ele foi apresentado para mim como uma coisa muito boa. E eu fiquei muito curiosa. Eu falei, ninguém faz esse negócio. Ninguém fazia, né? Eu tive que ir para São Paulo como cliente fazer. Tá aí uma oportunidade. Porque hoje, desde aquela época, eu já entendia que eu não precisava ser a melhor, eu precisava ser única. Então, eu precisava ser única em alguma coisa. Talvez esteja aí a minha oportunidade de ser única em algo. Seu diferencial, né? E eu sempre tive aquela cabeça. A pessoa já confia em mim. Se eu tiver mais para oferecer, ela já tá deitada na minha maca. Eu só tenho a ganhar e ela também. Porque se tem algo que incomoda nela, que eu não tenho como solucionar, ela vai procurar outro profissional para fazer. Mas vai. E eu comecei a estudar muito sobre o dermaplaning nesse momento. Muito, muito. Um pouco antes da gente entrar em pandemia. Foi em janeiro de 2020. Pandemia foi em março, né? E eu fiquei, assim, bitolada na técnica e comecei a falar muito nas redes sociais. Foi aí que eu trouxe meu primeiro gás para as redes sociais, porque era novidade. Eu tava falando uma coisa que ninguém tava falando. E foi um boom absurdo. Eu fiz, na época, assim, uns 15 cursos de dermaplaning. Só que todos internacionais. Não tinham nada... Não tinha aqui. Então você fez tudo online. Tudo online, tudo. E vi na pós, aprendi na pós. E aí a gente começou a pegar muito na parte da cosmetologia. E eu sempre gostei muito de química, porque dermaplaning é pura química e cosmetologia. Não tem nada de raspagem, é só uma coisa ilustrativa. E começou a dar certo. E aí as minhas clientes vinham fazer sobrancelha, cílios. E todas começaram a fazer dermaplaning. Quanto tempo demora o dermaplaning? Eu comecei levando 1 hora. Hoje eu faço em 30 minutos. É isso que eu ia falar. Hoje, se você tiver uma experiência, você consegue agregar um valor Muito bom ali. E naquela época, o dermaplaning, eu já comecei cobrando mais que os cílios. E eu levava 1/3 do tempo. Então, imagina. Eu falei, gente, É o caminho. é aí. Eu preciso fazer a minha hora ser mais lucrativa. Sim, com certeza. E eu tô entregando mais para as minhas clientes e elas saindo mais satisfeitas. Porque eu gosto de pensar assim, o rosto da nossa cliente é uma tela em branco. Sim. Se eu faço só o embelezamento do olhar, eu tô colocando só a moldura. Eu continuo entregando para ela uma tela em branco. Eu preciso dar a minha obra de arte, fazer ela se olhar no espelho e falar, tá tudo bonito. Agora sim eu tô completa. Sim. E foi com essa mentalidade que não demorou, assim, 4 meses, eu saí do hospital. No primeiro mês pós-pandemia. Porque eu fui a primeira do meu setor a pegar Covid. Eu era... Que parecia um ET, né? Porque todo mundo queria me estudar. Gente do céu. Ninguém conhecia alguém que tinha Covid. Eu fui, assim, um fato raro na humanidade. Sim. Aqueles 15 dias que eu fiquei em casa, totalmente em casa, porque eu tava com Covid, foi onde eu lancei o método Juliana Gorrelli de dermaplaning. Estudando. Você lançou seu curso online. Não. Ah, tá. O Eu seu lancei método a de técnica. fazer. Ah, Porque por enquanto eu tava raspando a cara das pessoas mesmo. entendi. Tentando. É. Eu tava buscando formas. Nesses 15 dias eu mergulhei em estudo. E juntei A com B e virou C e falei, pronto, é a fórmula perfeita. Agora eu consigo vender isso pras pessoas e agora custa mais caro. Sim. Porque agora Que é eu o seu entendi método. tudo que faz funcionar. Tá. Então, quando eu voltei a trabalhar, eu cheguei, acordei um dia, virei pra ele e falei assim, hoje eu vou pedir exoneração. Já era um plano. Nada, assim. Não era meio do nada. Eu tava, assim, muito insatisfeita, porque eu tinha muita procura e eu tinha pouco tempo. Eu não tinha o que fazer, as contas não estavam batendo. Se você atendesse, ganharia mais. Atendesse. Na minha cabeça, sim. Tava tudo funcionando pra dar certo. Na teoria era lindo. Na teoria era lindo. Aí eu acordei, eu falei pra ele, eu coloquei a minha camiseta escrito com o nome da minha marca lá. E eu falei, eu vou trabalhar assim hoje, que eu vou pedir exoneração. Eu já tinha feito essas ameaças algumas vezes. Então ele não tava muito acreditando. Sim.
Cheguei lá, entrava às 7 horas e a gestora entra às 8. 8 horas, falei pra minha chefe que eu ia lá falar com a gestora, não tinha falado pra ninguém. Com a camiseta da marca. Você tá. Eu tava, na verdade, já com pijaminha de UTI, ela tava por baixo. Aí eu entrei, eu falei, eu vou pedir exoneração. Como assim? Todo mundo acha doideira, né? As perguntas que eu ouvia, você vai sair de um concurso pra fazer sobrancelha? Todo mundo perguntava isso pra mim. Parecia que eu tava cometendo um crime. Parece um alienígena, mas... Você tem noção de quantas pessoas estudam pra conseguir passar num concurso? Eu tenho, mas eu não quero. Não é pra mim, não. E assim, eles nem sabiam como que fazia o pedido de exoneração, porque... Ninguém pede exoneração. Eu sei que eu fiquei lá até umas 2 horas da tarde, até eu conseguir fazer os papéis todos. Sim. Só que assim, foi uma coisa muito louca, porque eu assinei aqueles papéis e fechou aquele ciclo na minha cabeça. Eu abandonei aquela vida. Em muitos aspectos. Eu tive consequências ruins até meses atrás. Por exemplo, a minha conta que eu recebia, o salário, eu não fechei. Eu abandonei, eu fui embora, pronto, agora eu vou viver a minha vida de empreendedora. E ficou caindo a tarifa da conta lá. E aí começou a chegar mais dívidas. Porque eu abandonei a vida, eu não fui encerrar todos os ciclos. Sim, você meio que negligenciou essa parte. Eu queria deletar aquilo da minha vida e focar. Eu foquei muito nos próximos meses. Tanto que no dia seguinte, eu faturei o meu salário de um mês em um dia. Nossa. Eu tava assim, sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Aí eu acabei com a minha saúde, quase acabei com o meu relacionamento. Nossa. Eu perdi todos os meus amigos. Só trabalhava, só. Eu só tinha dinheiro, só que eu não tinha tempo pra gastar o dinheiro. Que isso é um problema também, né? Sim, foi meu segundo problema. Que acontece também com todo mundo. A gente se perde em um dos momentos, Mas né? a gente tem um hiperfoco, assim. Mas, e aí eu exonerei e o dermaplaning Transformou transformou a vida. a minha carreira. Mas deixa eu resgatar uma questão aqui. Quando você foi atender na sua casa, você já tinha uma postura profissional, mesmo sendo na sua casa, ou não? Nos primeiros meses, não. Não. Atendia de chinelo. Gente, Eu não sabia me vestir, eu não sabia me portar, eu não entendi o que era posicionamento. Era tudo muito novo, né? Eu fui atender em casa depois de 10 meses do domicílio. Era muita novidade. Sim. Eu colocava um jaleco por cima da roupa que eu tava e boa. Entendi. Com um birote no cabelo, descabelada. Mas deu certo mesmo assim. Sim. Tem que passar por isso. Sim. Quando eu fui atender em casa, eu já pensei, não, eu tenho que manter a postura profissional, mas já era um momento profissional diferente também. Porque eu não quero que as pessoas achem que eu regredi. Porque Sim. isso também, eu saí de uma sala comercial pra ir pra casa. Sim. Então eu tinha medo das pessoas verem com esses olhos. É. Então eu sempre mantive a postura, o ambiente profissional. Mas eu acho que você teve esse clique, então, com o dermaplaning, né? É. De começar a pensar mais profissionalmente. Sim, porque junto com a demanda de clientes, as pessoas começaram a me procurar através da internet para que eu ensinasse elas a fazer dermaplaning também. Sim. Só que o meu primeiro curso online nem foi dermaplaning, para você ter noção. Foi lash lift. Porque eu falava para as pessoas que eu ainda não me sentia pronta para ensiná-las. Eu ainda estava em fase de teste. Eu tinha o método desenhado, mas eu falei, espera eu ver isso, o que vai acontecer daqui uns 3 meses nessas pessoas que estão fazendo para eu poder te ensinar. Sim, claro. É muito novo. Mas aí seus clientes vinham pelo Instagram, porque você divulgava o dermaplaning. As Porque de daí dermaplaning, sim. Você saiu do emprego. E... As de dermaplaning, sim. Mas eu ainda estava trabalhando bem o boca a boca com as outras técnicas. Nessa época, eu estava muito boa na sobrancelha. E tem muitas pessoas que me procuraram por ela, por indicação, tá? Então, muitas começaram a fazer dermaplaning e outras técnicas de cílios também, por conta da sobrancelha. Então, eu comecei a trazer muito do dermaplaning pra internet. Só que, como eu já fazia há mais tempo e me sentia mais segura nas outras técnicas, eu via o que funcionava nas publicações, por exemplo, para dermaplaning, e comecei a fazer com as outras técnicas. As principais, nesse momento, era sobrancelha e lash lift. E o que funcionava muito? Porque eu não sabia quem eu queria captar na internet. Eu só fazia e via o que estava dando certo.
muitos profissionais começaram a chegar me pedindo curso. Eu queria fazer isso, porque eu sempre gostei de ensinar, sempre. No hospital, por exemplo, eu era da educação continuada, então eu treinava dentro da UTI os profissionais novos. Gostava disso. A sua. Na escola, na faculdade, eu era monitora das matérias, eu sempre gostei. Sim. Aí, tudo bem. Com o dermaplaning começou a dar certo as postagens e eu fazia com o lash lift e a sobrancelha isso. E aí as pessoas me pediam o curso de dermaplaning e eu ainda não me sentia pronta. Só que eu comecei a oferecer, pra quem me pedia de dermaplaning, o de lash lift. O meu primeiro curso online foi de lash lift, não foi de dermaplaning. Mas esse já começou no online ou você dava presencial também? Comecei primeiro no online por conta da pandemia. Porque isso foi mais ou menos em abril de 2020. Então, eu tava atendendo, porque era em casa, eu tinha essa facilidade, em um fluxo menor, fazia todo um ritual de higienização e divulgava. Captei muita cliente por conta da forma que eu limpava a minha sala. Elas ficavam enlouquecidas. O robô, isso. E aí, as coisas que funcionavam, eu ia postando. Muita dica, né? Eu sei que hoje em dia não funciona tão bem quanto funcionava naquele momento. Sim. Mas eu comecei... Outro momento. E aí o curso de lash lift começou a acontecer. Mas daí você gravou lá mesmo? Não. Ou era online? Como Eu não sabia como funcionava um curso online, tá? Como fazia um curso online. Era vídeo chamada de WhatsApp, eu e você. E aí você pegava uma modelo? Era assim, a forma mais simples do mundo. Eu não tinha como investir. Eu tava ganhando, mas eu tava precisando quitar as minhas dívidas, lembra delas? Eu ainda tava fazendo a pós-graduação. Então, eu nem sabia por onde começar. Eu não sabia que existia uma produtora de curso. Sim. Então, assim, você se demonstrava interessada, eu te mandava um link de pagamento, isso eu sabia fazer. Sim. Você pagava, a gente marcava uma videochamada e ficava as duas lá ao vivo. Primeiro eu te ensinava a teoria, depois eu fazia a prática e você aprendia. E deve ter casado bem, porque as pessoas procuravam online por medo do contato físico nessa época. Tanto que veio presencial em agosto só. Mas a hora que eu comecei esse primeiro, foi um boom. Muitas pessoas começaram a procurar. Então, eu tive que mudar a forma, porque a primeira vez foi com uma aluna. A segunda vez foi com uma aluna. A terceira vez veio você e sua amiga. Aí já dava pra fazer videochamada no WhatsApp com até 8 pessoas. Então, as primeiras 5, 6 turmas tinham 8 pessoas dentro do WhatsApp. E aí veio a primeira queixa. Eu preciso que fique gravado. Então tá, vamos resolver esse problema. Descobri o Zoom. No Zoom fica gravado. Eu consigo colocar mais pessoas e consigo... Até revender depois. Também. Eu não fazia dessa forma. O que eu fazia? Eu vendia uma turma de até 40 pessoas, entrava todo mundo ao vivo ou não. Para essas 40 eu entregava a gravação. Fazia outra turma. Tinha dias que eu tinha 8 turmas. Nossa! De 40 pessoas. E a captação era toda pelo seu Instagram? Toda pelo Instagram. E orgânico? Orgânico. Nem sabia que era tráfego pago, não sabia. Orgânico. Era muita procura, a gente tinha lista de espera. Nossa! Porque o pessoal queria muito fazer. Essas já de 40 pessoas já era de dermaplaning. Que assim, 1 mês e meio depois eu já trouxe ele. Sim. Mas foi muito rápido, assim. E todo mundo queria aprender. Só que aí, o que aconteceu? Eu limitava a quantidade de pessoas, eu tinha que estar presente no ao vivo e limitava meu tempo de novo. Sim. Porque eu ainda atendia muito, sozinha. Então, cheguei de novo naquele momento. Eu preciso fazer novas escolhas, aumentar a forma de ter mais pessoas aprendendo comigo em menos tempo. E aí eu fiz as primeiras gravações da parte prática. O ao vivo era teórico e eu gravei a parte prática em uma pasta de Google Drive, porque eu não sabia como funcionava uma plataforma de venda de curso online. E eu te vendia aquela pastinha e você entrava no ao vivo. Entendi. Aí já colocava 60, 70 pessoas na teoria ao vivo e todo mundo recebia a pastinha de prática. Certo. Então eu diminuí pela metade o tempo das minhas aulas ao vivo e colocava mais pessoas. Então assim, foi
trabalhinho de formiguinha nessa parte do online, porque a gente não sabia como fazer. Nesse momento, para as clientes, eu já comecei a vender produtos, porque eu sempre fui daquela que pescava o que estava sendo difícil para as pessoas. Igual, preciso da gravação? Tá, vou arrumar um jeito de ficar gravado. Preciso de um material teórico? Vou fazer uma apostila. As clientes, em contrapartida, deitavam na maca, preciso de um sabonete. Qual que eu compro e onde eu compro? Então, eu comecei a trazer o que elas buscavam. Sim, e por ser biomédica, você pode fazer a fórmula também. Eu nunca trabalhei com fórmula, a não ser na caneta e na vitamina, por conta de tempo de validade. E era também uma queixa delas. Nossa, vence muito rápido. Aí os produtos industrializados, eles acabam tendo uma durabilidade maior. Mas sim, também tem essa vantagem. E foi muito rápido, e sempre pelo Instagram, e ele foi crescendo muito rápido. E principalmente com profissionais. Hoje em dia eu tenho 90% do meu público de profissionais, né? Mas demorou, assim, quase 2 anos para eu levar meus cursos para uma plataforma mesmo. Até porque a plataforma pega um pouco, né? Uns Bastante. 10%. Pega bastante. Sim. Hoje, na verdade, a gente tem uma empresa que são nossos coprodutores. Então, além da plataforma... Tem a porcentagem. Mas ajuda muito no tempo, né? com Na certeza. produção. E hoje eu vejo que tá muito mais profissional, né? Os cursos. Tipo assim, na pandemia vendeu muito que tava todo mundo em casa também. Hoje as pessoas focam em fazer produtos mais profissionais. Sim, a experiência que a gente leva para os clientes, a gente também tem que levar para os alunos, seja no online ou no presencial. Então, quanto melhor ficou, mais valor tem, né? Sim, claro. E também maior o desejo. Sim. Então, foi migrando, né? Mas e como que foi a questão do feedback desses alunos? Porque você tinha que ter um suporte, né? Você dava conta? Como que era? Fala sério, não, né? Mas eu comecei a buscar ajuda. Por exemplo, o João foi o primeiro que começou a trabalhar comigo. Ficava tudo no meu celular pessoal, inclusive o suporte das alunas. Até que eu comecei a surtar, porque nem dormir eu dormia mais. Era dúvida a todo momento. E eu priorizava a resposta delas porque eu queria que elas gostassem muito daquele curso e recomendassem outras pessoas. Sim. Ele começou inicialmente a me ajudar nesse suporte e no agendamento das clientes, que eram 2 coisas que me demandavam muito tempo e eu não dava mais conta de fazer. E assim, ele trabalhava fora, ele ficava o dia inteiro na rua, e eu falei, o tanto que você ganha para estar fora de casa, compensa você estar aqui dentro comigo, fazendo essas coisas que me demandam tempo e impedem de eu ganhar mais dinheiro. Sim. Então eu preciso que você esteja aqui dentro. Porque ele já trabalhava comigo sem trabalhar. Como que eu ia comprar material? Como que eu ia fazer pedido? Como que eu ia ver o que estava faltando? Sendo que já tinha muitas outras coisas para eu fazer. O Instagram, por si só, demanda um tempo gigantesco. Nossa, por isso que eu nunca fiz online, que só trabalho. Então, eu precisava dessa ajuda, né? E aí, depois, uns 3 meses depois que ele tava comigo, o meu irmão, que é designer gráfico e trabalhava em uma agência já, ele veio também trabalhar comigo. Também me demandou muito Eu tempo. precisava uma vez de um site, eu pedi indicação, você indicou ele. Isso, próprio. Ele trabalha comigo até hoje. Que legal. E ele também veio nesse momento para ajudar. E também ele ajudava com tudo. A gente abriu uma loja online para vender produtos, porque como o curso era online, as alunas queriam usar o que eu usava, independente de onde estivesse. Então a gente abriu loja online, e aí o João mantinha estoque dos atendimentos e da loja. E enquanto isso, meu irmão respondia as clientes, agendava, tudo ao mesmo tempo, assim. Então, a gente tinha um escritório dentro de casa que ficava os 2. E o meu irmão, ele sempre se passou por uma mulher no atendimento no WhatsApp. Para as mulheres se soltarem mais com ele, assim. Ele sempre foi uma menina atendendo as minhas clientes. E eles por trás dos panos para eu conseguir fazer as outras coisas fora disso. Aí foi funcionando bem. Até que mais ou menos quase 1 ano em casa, eu precisei de espaço. Porque 2 mãos já não eram mais suficientes. Eu já não conseguia mais pegar cliente de cílios. Só que elas reclamavam que queria continuar fazendo. Eu tava muito focada nos procedimentos faciais.
Eu precisava treinar alguém para fazer sobrancelha como eu fazia, porque financeiramente falando já não compensava mais para mim. Sim. Eu precisava de uma estrutura melhor para os cursos presenciais, porque eles já estavam acontecendo dentro de casa. Me limitava de espaço demais. A minha sala de jantar virou minha sala de curso. A gente fez uma estrutura, uma gracinha. Ficou bem profissional, mas era em casa. Sim. E aí a gente começou a procurar a clínica. Que aí foi quando você decidiu abrir a clínica, tá vendo? Qual a parte que você acha que é mais difícil de trabalhar na área da beleza? Como eu trabalho com algumas áreas dentro da área da beleza, eu consigo pontuar distintas. Sim. No atendimento, uma dificuldade que eu tenho é não atrair somente as clientes que valorizam aquilo que eu entrego. E às vezes a gente se depara com pessoas que pensam diferente da gente, tá tudo bem, mas que querem comprar os nossos serviços e não respeitam a forma com que a gente trabalha. No atendimento eu vejo que essa é uma grande dificuldade, mas acredito que todos os nichos passam por isso. Sim. Enquanto gestora de equipe, lidar com a equipe não é fácil. Seres humanos são diferentes, é super difícil. Você tá há muitos anos nisso, sabe que é difícil. E nós temos altos e baixos. Então, para mim, essa também é uma grande dificuldade. Enquanto gestora de empresa, o financeiro, para mim, é difícil. O João faz essa parte porque eu não dou conta mesmo. Sim. Nem me atrevo. Já na parte do online, eu tenho duas dificuldades. Lidar com a insatisfação dos meus alunos, porque a gente não agrada todo mundo, é um ponto, e eu não lido bem com esse tipo de coisa. E lidar com as pessoas insatisfeitas com elas, que vomitam um monte de baboseira em cima da gente. Haters. Os haters. Porque assim, conforme você vai fazendo mais sucesso, proporcionalmente aumenta a inveja e o ódio das pessoas, né? Infelizmente, eu acho que é natural do ser humano, porque você desperta na pessoa o que ela não conseguiu atingir. Sim. Isso, eu também lido muito com isso há muito tempo, mas eu já entendi que é pra viver com isso, né? Não tem jeito. Não tem como a gente mudar isso, Sim. mas não é fácil. Não é fácil, isso é verdade. Mas então, a sua maior dificuldade hoje, assim, resumindo, tem vários pontos, mas qual é a principal que você poderia relatar? Como o maior foco do meu trabalho é o virtual, a minha maior dificuldade é lidar com a insatisfação das pessoas. Seja meu aluno ou não. No sentido assim, eu tenho a dificuldade de entender e de talvez entender que as pessoas pensam diferente. Eu criei um conteúdo na minha página trazendo o meu posicionamento para uma técnica. Você não precisa concordar comigo, mas para mim você deve usar a sua página para se posicionar e não usar a minha para destilar o seu ódio em relação a mim, sendo que você nem me conhece, você só tá vendo uma opinião minha sobre algo. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade de lidar, assim, tira a minha paz. Eu acho que é comum, muita gente não consegue lidar muito com isso, mas depois de um tempo vai aprendendo, porque vai ser a realidade. O digital é assim. E a pessoa tá ali por trás, ela não sofre tanto quanto você, que tá ali recebendo aquilo. E a pessoa tá por trás às vezes um perfil até fake, né? Alguma coisa desse tipo. Ou até pra se autopromover. Não, Mas com as outras dificuldades que eu pontuei, elas existem, mas são coisas que eu aprendi a viver tranquilamente. Consigo lidar bem, assim. Não são coisas que, meu Deus, eu vou parar por causa disso. Não. O que você faria diferente se você estivesse começando agora? Tanto no digital, quanto na sua clínica, talvez? No digital, eu teria começado antes. Sempre que eu vou pegar alguém que está começando e que me faz essa pergunta, eu falo, faz ele primeiro, para depois você fazer as outras coisas. E em relação à clínica, se eu estivesse começando hoje de novo, eu começaria focando em aprender gestão e não só técnica. Sim. Porque a técnica com o treino e com estudos, ela vem uma hora ou outra. É claro que depende da dedicação das pessoas. Mas a gestão, ela precisa de muita dedicação e estudo. E se a gente deixa para fazer a gestão depois que a técnica tá fluindo, a gente se perde. Que eu vejo que a maioria das pessoas que eu conheço que não conseguem progredir ou levar a empresa para frente, até mesmo fecham, é por causa disso. Tem um excelente trabalho, mas não sabe gerir o negócio. Então,
é um pilar importantíssimo. Isso é algo que eu sempre priorizei. Eu prefiro a pessoa que tem os meus valores do que uma pessoa ótima na técnica, porque eu prefiro até treinar, Eu também. né? A técnica a gente treina, a gente vai lapidando. Agora, como você vai lapidar a ética da pessoa? Personalidade, respeito, isso daí. E eu já perdi cliente pra pessoa ter uma boa técnica, mas não tratar como eu trato, não ter paciência. E quando não foi a pessoa que conseguiu aquele cliente, pra ela tanto faz perder. Valoriza, né? Porque não foi ela que fidelizou, que se esforçou, que tá há anos É atendendo. mesmo. Aí chega ali, é só mais uma cliente e vai chegar outra. Mas pra quem fidelizou, pra quem sempre atendeu, pra quem se esforçou, É. é diferente. Eu também, quando eu busco profissionais pra lá, eu prefiro que seja crua, que eu ensine do zero, mas que tenha essa visão como eu tenho, pra funcionar melhor. É, que a mentalidade bata também, né? Ou que não bata de frente. Porque eu já percebi que tem pessoas que não gostam muito da submissão e tudo bem. Elas vão procurar o caminho delas. Mas pra quem consegue, quem vê que até às vezes é só uma trajetória, um tempo. Mas aí cresce com você junto. senão- Sim. Eu falo, tem pessoas que nasceram pra ser líder e outras pra ser lideradas. E às vezes o líder vai passar pela gente, Sim. como dona de empresa, Sim. com uma trajetória e depois vai liderar o ambiente dele. Mas a gente deixa a marquinha lá Sim. no caderninho da pessoa, né? É um ciclo, É o né? ciclo. E, Ju, qual que você acha hoje que é o seu diferencial mesmo? Tá. Não é a técnica. A gente tava até falando sobre o dermaplane. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que fazem as coisas como eu faço e muito melhor, né? Sim. Mas a experiência, tanto para os alunos quanto para os clientes. Eu tive que fazer essa pergunta recentemente para eles por conta de um lançamento que eu tive, para os clientes e para os alunos. E durante essa trajetória de empreender, eu estudei muito sobre a experiência do cliente de forma individualizada, né? Tem até um livro que ele fala sobre relacionamento, que é Os 5 Linguagens do Amor. Já leu ele? Já. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele fala de relacionamento conjugal, mas nesse livro ele mostra que existem 5 Todos. linguagens do amor e que cada um demonstra de uma forma e se sente amado de outra forma. E ele foi um livro que me trouxe um insight muito legal para as alunas e para os clientes. Porque eu trabalhava com experiência no atendimento, oferecendo tudo para todo mundo lá em casa. A minha maca fazia massagem, eu tinha o aroma especial do serviço, a musiquinha, o cafezinho, tudo lindo, maravilhoso. Mas eu nunca parei para pensar se aquilo que para mim era bom para ela. E a partir do momento que eu comecei a terceirizar esse gosto da minha cliente para o atendimento dela, as coisas ficaram diferentes. Então, hoje em dia, eu gosto de entender como ela gosta de ser tratada. Sim. Como funciona isso desde o começo? Pergunta. Por exemplo, na ficha de anamnese, a gente traz esse tipo de pergunta. Se gosta de toque, se gosta de cheiro, se gosta de música, como ela gosta de ser chamada. E se você me conta uma coisa durante o atendimento, eu coloco isso na sua ficha. Por exemplo, meu filho tá doente, foi hospitalizado. Então, eu tento trazer isso mais pro pessoal também, de forma individualizada. Tem pessoas que não falam absolutamente nada, eu também anoto, cliente calada, Sim. mantenho respeito o momento dela. E assim também como para as alunas, por exemplo. Comecei a trabalhar direto com a primeira plataforma, mesmo foi o Hotmart. Ele não tem uma interface tão... Simples. Não é simples a palavra. Não tem uma experiência tão legal, assim. Ele não mostra tanto a esteira do cliente, de produtos. Não é tão fácil de mexer como eu gostaria. E apareceu para mim umas alunas se dizendo surdas e que tinham dificuldade da acessibilidade dentro da plataforma. E, de novo, tive que buscar entender as necessidades das pessoas, porque são diferentes, para ver aquilo que elas precisavam que eu entregasse para elas. Aí a gente mudou de plataforma para ter um display mais fácil acesso. É igualzinho o Netflix agora, então é muito dinâmico e os textos já são legendados automaticamente para as alunas não precisarem ficar acompanhando com a apostila. Sim. Várias formas de entender a necessidade individual das pessoas, né? Então, hoje o meu diferencial é esse. Entendi. E não é a técnica. É um atendimento mais individualizado.
E para todo mundo que eu pergunto, elas respondem a mesma coisa. E claro que a segurança que eu trago em relação ao serviço que eu entrego. Sim, a autoridade também. Você é, né? Isso também eu vejo que é um grande diferencial e elas também relatam. Ontem eu atendi uma senhora de 73 anos que vai fazer os primeiros procedimentos injetáveis da vida e tem muito medo. E ela falou que só vai fazer comigo porque eu sou muito pedagógica. Então, a forma com que eu expliquei, ilustrando para ela o processo de envelhecimento todo, fez ela se sentir segura. Sim, e mesmo com 73, você acha que ela veio por indicação ou pela internet? Ela veio por indicação, porque eu perguntei, mas por uma outra senhora que também se sentiu segura da forma com que eu expliquei. Essa outra senhora veio por uma amiga minha também. Que legal, né? Você estava falando disso, mas eu vejo muito em você, não sei se é a partir de agora, você sempre fala também de experiência e de valor e não preço, hoje, né? Sim. E eu acho que está relacionado a posicionamento e branding também. Você sempre trabalhou muito bem a sua marca, eu acho, né? Sim. E desde o começo você falou, eu fui com a camiseta da marca. Então isso é um branding, né? E você acha isso importante? Você pretende lançar coisas mais nessa área também? Eu acho extremamente importante. Foi o que me fez cobrar mais caro por tudo que eu vendo. E foi o que me fez também ser bem vista na internet. Era uma coisa também desconhecida pra mim. Eu não sabia o que era me posicionar. O meu primeiro embate, assim, necessário de um posicionamento, eu não soube usar ele ao meu favor. Foi uma cliente que foi até mim com um cachorro. Eu não impedi que ele entrasse na minha sala e ele fez xixi, cocô e eu não consegui pedir pra ela limpar. Só sabia chorar. Mas foi um ponto que eu falei, eu preciso agir diferente. As pessoas não podem olhar pra mim e ver uma menininha que faz cílios. E sim uma profissional, assim como toda outra, e eu mereço respeito. Sim. Não tô aqui de passatempo. E aí eu fui pesquisar sobre essas coisas. O branding em específico, ele veio como uma consequência, tá? Primeiro eu trabalhei a minha imagem pra construir um envelope. Porque eu entendi que o posicionamento era realmente a mensagem que eu transmitia para os meus clientes sem precisar falar nada. Era aquilo que eles estavam vendo diante da forma com que eu agia. Então eu trabalhei a minha imagem para me portar mais profissional, para as pessoas verem em mim o meu valor e tudo mais. E eu fui construindo uma comunidade no ambiente virtual, que é um exército, né, que eu chamo, pessoal de exército, e isso favoreceu muito a minha marca. E aí, vários bracinhos começaram a aparecer nessa empresa, que fez com que ela ficasse ainda mais visualizada. Por exemplo, eu comecei a levar os cursos para a Europa, através de um convite de uma aluna minha que trabalha lá. Ah, eu vi que você deu curso lá mesmo, em Portugal. Sim, nós já estamos indo para as 5ª turmas. Ai, que legal. A gente vai relativamente sempre por conta disso. Então, eu deixei de deixar a marca só aqui para levar para lá também. Então, eu já tinha bastante aluna online, de fora, mas aí começou a aparecer a necessidade do presencial, porque muita gente quer tocar, né, nas técnicas. Brasileiros lá fora que fazem o curso ou não, portuguesas mesmo. Na verdade, nas últimas turmas, elas começaram a vir de tudo quanto é país ao redor, porque lá é muito fácil, né? Que legal. Então, tem de tudo quanto é canto. Nossa. E aí foi uma aluna que te propôs, porque ela queria seu curso presencial lá. Ela já era minha aluna do online, mas ela já tinha esse trabalho de ministrar curso lá. E pediam muito para ela cursos da área da estética, porque ela é uma formadora de micropigmentação labial e de sobrancelha. E as profissionais procuravam por técnicas de estética. E como ela já era minha aluna, já me acompanhava, já gostava do meu posicionamento, tô a fome com vontade de comer, né? Tá tudo certo. E começamos a levar os cursos para lá, primeiro em um lugar. Aí a marca que eu trabalho aqui tem também, filial lá. Representantes também viram a gente lá. E aí começaram a surgir outros espaços. Então, às vezes, agora a gente vai dessa vez em novembro, para mais um espaço que não em Lisboa, porque geralmente são 2 espaços em Lisboa. Agora a gente vai para Leiria também, que fica perto de Porto. Então foi crescendo. Nossos cursos foram todos reconhecidos pelo MEC.
Que legal. Então, todas as nossas alunas saem formadas, seja do online ou do presencial, como uma extensão universitária. Então, o Ministério da Educação também reconheceu o nosso trabalho. Mas aí você que procurou eles ou... Não, ao contrário. Ao contrário. Então, assim, começou a acontecer muitas coisas por conta do envelope. Eu sei que foi por conta do envelope. Porque se fosse aquela menininha que não sabia se posicionar, que chorava pra tudo, eu tinha uma dificuldade com a comunicação normal pra todo mundo que tá começando, tinha vergonha, tinha vícios de linguagem que não facilitava o desejo das pessoas pro que eu tava tentando vender. Mas hoje eu já ensino isso pras pessoas. Sim. Eu tenho uma mentoria de acompanhamento em turma. Nós estamos na 4ª turma, porque ela dura um ano inteiro. Então, é uma mentoria extensa. Sim. E esses pontos eu ensino para as minhas mentoradas, sim. Então, eu não trabalho só com os cursos técnicos. Já é uma questão mais pra brand, posicionamento, autoridade. E realmente tem que ter, até no atendimento, se você não pontua até onde é o limite, ou se você não atende, por exemplo, a cliente que atrasa muito, isso já é posicionamento, né? Com certeza. Eu percebo que algumas alunas pecam muito nisso, elas não querem posicionar, depois ficam falando mal da cliente, mas você não se impôs, você não falou o que você queria, você não falou o seu limite. Mas elas têm medo de se posicionar, porque elas têm medo do não. Mas eu acho que isso é uma maturidade profissional também. E é importante que elas entendam que é melhor o não antes de agendar do que o não depois da cliente estar lá dentro, porque a dor de cabeça é muito maior. Eu prefiro, a gente trabalha na clínica com uma política de agendamento que muitas pessoas já julgaram como ruim. Hoje em dia só chega no WhatsApp, 99% das pessoas que chegam lá já entenderam a forma que a gente trabalha e estão lá dispostas a passar por aquilo, tá? Mas a gente já recebeu muita crítica por trabalhar dessa forma. E eu sempre falei para as meninas que trabalham comigo, é melhor que ela não agende do que vir dar trabalho, depois de estar aqui dentro. Sim. Se ela agendar, tendo passado por o nosso critério da nossa política de agendamento, ela quer muito o nosso serviço. Ela já chegou aqui entendendo o nosso valor. Mas você cobra sinal? Sim, a gente cobra sinal e tem um tempo de atraso e um tempo de desmarcar, porque senão esse sinal vira uma multa. Sim. E aí ela tem que pagar outro sinal para conseguir reagendar. Remarcou 2 vezes com o sinal é perdido, tem que pagar outro sinal. Sim. Mas no começo todo mundo falava, nossa, mas onde já se viu? Quem vocês acham que são? Só faltava perguntar isso, né? Algumas perguntas mesmo, né? É a minha forma de trabalhar. Se você quer ser atendida por mim, se encaixe nisso. Eu vejo, quando você começa a dar curso, você consegue ter uma comparação também com outras pessoas. E aí eu comecei lá atrás, quando eu comecei a dar curso, eu já dei curso em escolas pra muita gente também. E aí eu lembro que eu pensava assim, eu nunca tive isso, eu sempre me posicionei. Então eu acho que esse foi um diferencial desde o começo. Sim. As pessoas me viam como profissional porque eu tinha uma postura profissional. Sim. Eu me posicionava. E na internet também. Hoje, se você não tem uma postura profissional na internet, não adianta você só ter seu espaço. Hoje em dia. Não. Né? Hoje você tem que ter um posicionamento, seja em qual área for. E se você escolhe um diferencial, é muito mais fácil também, né? Concordo. E o digital, ele é a extensão do nosso trabalho presencial. Então, é muito importante também se posicionar por ele. Mas o que eu vejo que muitas pessoas pecam em usar o virtual, independente da plataforma, como uma máscara. E aí, quando chega no presencial, aquilo não é mantido. E ninguém aguenta uma máscara por tanto tempo. Sim. E aí é outro problema onde muitas pessoas rompem o relacionamento profissional-cliente, porque na internet é uma coisa e no presencial é outra coisa. Então também tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque as pessoas se comparam. Então vão lá assistir meus stories, vão falar, ai que legal, eu quero fazer que nem ela. Faz que nem eu. Só que aquilo é insustentável, porque não é ela, sou eu. E todo mundo tem uma essência, uma particularidade individual que nos torna única. Sim. E não é porque é diferente de mim que é ruim, muito pelo contrário, é isso que vai fazer você ser tão boa quanto você é. Sim. E aí, no online, quer ser aquela pessoa, no presencial, não. Então, independente se já começou a se posicionar no início, que é muito importante, mas eu sei que nem todo mundo consegue.
Ou depois, que esse posicionamento seja a realidade da pessoa. E não uma máscara. Entendi. Porque muita gente confunde posicionamento com arrogância, com tratar mal os outros, com deboche, com N coisas. E não, o posicionamento é só você colocar as suas crenças e valores à prova. É a política da empresa mesmo, né? Que toda empresa tem, estampadinho lá na parede. Sim, com certeza. É. E eu lembro que quando eu comecei a pôr limite, tipo assim, se a pessoa desmarcou 2 vezes seguidas, eu não agendava mais. Nossa, teve cliente que falava assim, nossa, que falta de profissionalismo. Eu falava, não, é justamente o contrário. É porque o meu tempo é valioso também. Sim. Então, as pessoas pecam um pouco nisso, né? E eu vejo muitas profissionais boas que não se valorizam, não falo nem no digital, é no presencial mesmo. Sim. E as clientes não respeitam, né? E eu sempre tive essa noção de cobrar o que eu achava justo por mim, mas eu sabia que eu tinha que ter um posicionamento. Sim. E aí eu nunca cobrei muito baratinho, porque eu sempre trouxe novidades, qualidade, posicionamento. E aí hoje eu vejo, principalmente depois da pandemia, muita gente entra na área e não se preocupa com isso. Não. Não é? Você não reparou isso também? Reparei muito. As pessoas querem trabalhar com promoção, Aham. promoção. Querem cliente de todo jeito, por preço. Sim. E não prezam por entregar algo diferente que tenha mais valor. É óbvio que nem toda cliente vai entender o valor. Sim. Tem cliente que vai procurar só preço. Mas dela não é só público. Exatamente. Você falou uma frase, eu não sabia quem eu estava procurando. A hora que você se posiciona e põe um valor, você já está dizendo quem é o seu público. Sim. Você já está procurando quem você quer. E aí, não é aceitar qualquer pessoa, porque preço ela vai achar em qualquer lugar. Agora, o que você entrega, o seu valor, ela não vai achar em qualquer lugar. Porque é o que você disse, a gente é único. Se ela gostou do meu trabalho, ela quer o meu valor, o meu serviço, o meu posicionamento, que seja. Então, eu vejo isso também. Mas teve um boom na pandemia e agora eu acho que o mercado vai se autorregular de novo, porque muita gente está na área. Não quer dizer que cresceu na qualidade, cresceu na quantidade. Isso eu tenho certeza. Sim. Facilitou muito o acesso à informação, não necessariamente a uma boa informação, porque surgiram muitos cursos, a gente sabe disso. E eu vejo isso através, por exemplo, do Dermaplaning, que eu recebo muita intercorrência no meu direct. Porque é complicado, né? Você tá tirando uma proteção da pele se você não souber o que tá fazendo. E nem sempre eu recebo intercorrente de profissional. Eu recebo de pessoas que passaram com outras profissionais e que se arrependem pelos danos que foram causados. E aí vem me procurar pra lidar com aquilo. Como que eu faço pra melhorar aquilo? Pode dar manchas? Super pode. Não só ele, né? Uma simples limpeza de pele, que é um procedimento relativamente introdutório dentro da área da estética, ele causa muita sequela se mal feito. E aí é muito sério, porque as pessoas buscaram acesso fácil. Realmente, nem todo mundo tinha como investir, né, em coisas de maior qualidade como fonte de ensino. Só que o que adianta você diminuir seus resultados e a fidelização dos seus clientes por ter muita intercorrência, né? Mas eu também acredito que agora o mercado ele voltou a ter uma menor entrega de profissionais não qualificados, porque essas mesmas pessoas que estavam tendo maus resultados estão buscando outros empregos. Sim. Porque não deu certo. Porque não deu certo, sim. Exatamente. E não dá certo para todo mundo mesmo. A gente precisa desses diferenciais e não só de técnica. E determinação também. E determinação. E você já se arrependeu de alguma decisão ao longo da sua carreira ou não? Eu me arrependo, sim, de algumas coisas, principalmente de não ter começado antes. Mas acho que tudo tem o tempo certo. Só que quando eu comecei, eu sinto que eu confiava demais nas pessoas. Então, os meus principais pontos que eu mudaria e que eu me arrependo de ter feito é de ter um pouquinho mais de pé atrás, sabe? Com as coisas. Eu era muito vulnerável. Então, seja com profissionais que trabalham comigo, com pessoas que se aproximam. Então, é uma coisa que eu me arrependo de ter feito porque eu me decepcionei muito no futuro, né? E é uma coisa que eu teria mais pezinho atrás hoje em dia.
Às vezes por ingenuidade também no começo, a gente acredita muito nas pessoas, né? E é tudo muito novo, né? Então, Eu acho que faz parte de quem vai fazer gestão de pessoas passar por isso, porque eu também já passei. não é. É assim, né? É, eu já perguntei, né, se você acha que a área tá saturada por conta também da pandemia, mas eu acho que é isso, tá saturada, como você disse, tá saturada de profissionais que não são tão bons ou que não se posicionam, né? Eu não tenho dúvida que seja isso, porque tem muita gente fazendo, mas nem tem muita gente fazendo como a gente faz, Sim. né? Então, isso é uma diferença muito grande, eu vejo, no mercado. Ju, você não acha também que, por exemplo, às vezes a cliente não paga, teoricamente, o valor que a pessoa apresenta, porque ela não entendeu o valor realmente daquele procedimento? Sim. Porque às vezes a pessoa não sabe passar o que é tão bom aquilo, de que forma vai fazer a transformação na vida da pessoa. Não tenho dúvida. A maior dificuldade hoje em dia para quem trabalha na área da beleza é ter clareza na informação da transformação que aquele procedimento vai gerar. Porque a gente não vende serviço, a gente vende sentimento. Sim. E aí as pessoas usam, por exemplo, as redes sociais para ficar divulgando serviço. Só que ninguém quer comprar um serviço. As pessoas querem comprar a sensação de se olhar no espelho e falar: meu Deus, eu tô muito mais linda agora do que antes. Sim. Nossa, eu me livrei daquela mancha que tanto me incomodava. Nossa, tirou aquela ruga. Nossa, meu olho abriu com esses cílios. Sim. É isso que as pessoas compram. Sim. E aí as profissionais, elas têm dificuldade em trazer clareza do que realmente vai mudar na vida delas, das clientes no caso, ao adquirir aqueles serviços. Sim. Então, e aí eu vejo que algumas falam assim, eu não cobro esse valor, porque eu cobro baratinho, porque não tem quem pague. E não é isso. Sempre tem. Tem público que paga, tem pessoa que tá louca por aquela transformação. Só que você não sabe mostrar o valor daquilo. E a pessoa sempre vai comprar primeiro a gente, depois aquilo que a gente faz. Por isso que o posicionamento, por exemplo, no ambiente virtual é importantíssimo. Primeiro, elas vão comprar a gente. Sim. A confiança que a gente passa, a segurança, a forma com que a gente explica. A autoridade que a gente constrói não é do dia pra noite. Ninguém vai dormir hoje sem autoridade e acordar amanhã com autoridade. Com certeza. Todo mundo que vê quem trabalha com a internet acha que não vai conseguir chegar lá, mas tem que levar em conta que a gente não começou hoje. Sim. Né? Em 2018 eu fazia lá meus postzinhos da sobrancelha e dos cílios, do jeito que eu achava que era, mas... Sim, a pessoa olha o rosto, mas não olha a trajetória. Não olha. Não quer passar pela transformação também, porque é uma evolução, né? E é difícil. E é difícil. Muito difícil. Sim. Só que ninguém chega em um lugar maior sem passar por essa dificuldade. É igual subir uma escada, a gente tem que subir os degraus do trabalho, né? E aí, essa construção de valor é feita antecipadamente da venda do serviço. Porque você consegue filtrar as pessoas que se interessam pelo seu trabalho ou não. E não adianta ficar arrumando empecilho. Mas é na minha casa. Mas é no domicílio. Mas a minha parede não é bonita. Sempre tem uma desculpa. Sempre. Mas eu e você, a gente já teve essa outra realidade e cobrava mais caro. Sim. Porque a gente conseguia mostrar que o valor não estava só naquele ambiente. Estava aqui. Claro. No que minha mão vai fazer pelaquela pessoa, na segurança que eu pago, no conhecimento que eu tenho, no tempo que eu me dedico ao estudar e trazer o melhor para as minhas clientes. Eu tive esse insight porque em 2015 roubaram todos os meus materiais. Eu fui furtada, né, de maquiagem ainda. E aí lá eu percebi que o que não conseguiam roubar meu, Ju, era o meu conhecimento. Ninguém vai roubar. E eu compartilho na cama. Então, ali foi uma mensagem clara de Deus pra mim, porque eu acredito, de que quem faz não é o material. Pode ter a melhor base do mundo, na época era maquiagem, né? Pincel, mas sem a minha mão, sem dúvida, não vai resolver. Entendeu? Então, aquilo foi um divisor mesmo de águas na minha vida. Então, a males que vem pro bem, isso eu aprendi. Sim. E eu percebi que o que eu sou, ninguém é. Exatamente. E a gente usa isso na construção de valor do nosso serviço, no treinamento de equipe, porque muitas pessoas que estão empreendendo nessa área têm medo de ter uma equipe, ensinar tudo para as pessoas e as pessoas irem embora. Sim. Ninguém vai ser você, né? Ninguém tem as suas mãos. Sim. E às vezes você tenta e a pessoa não chega à sua técnica também, porque são anos de
experiência. É uma São dificuldade. diferentes, Mas eu né? quero, eu passo tudo que eu aprendi. A pessoa não aprende. Não, É muito difícil, é uma construção, tem anos de experiência. Né? sim. Qual conselho você daria para quem está começando e quer entrar na área e tem medo também de mudar de área, por Tá. exemplo? Para quem tá começando, eu sugiro que comece a trabalhar com a internet o quanto antes. É difícil, dá vergonha, as pessoas criticam, a gente se arrepende de algumas coisas que a gente faz, é normal. Só que é aquele turbozinho que a gente coloca nos nossos resultados. Em contrapartida, estude sobre gestão e venda. Igual a gente estava falando aqui da clareza, da percepção de valor, de trazer a explicação do que aquela técnica vai fazer na vida dos nossos clientes. Se você estudou para uma técnica, você mais do que ninguém sabe sobre ela. E você sabe o que aquela técnica pode fazer de bom na vida de uma pessoa. Então, venda, estude sobre venda, sobre gestão. Ao mesmo tempo, trabalhando com o Instagram, por exemplo, que é a plataforma que eu mais uso. E coloca esse trabalho virtual na agenda, como se fosse um cliente seu. Porque ele vai te trazer frutos no futuro. Sim. Não é da noite para o dia também, mas traz um bom resultado. E para quem vai migrar de carreira, uma coisa que eu sempre falo é: não pensa demais. Porque eu vejo que quanto mais a gente planeja, mais a gente fica arrumando desculpa e empecilho para executar algumas coisas. É óbvio, eu não fiz o que eu fiz sem colocar o pé no chão. Só que eu tinha as dívidas, mas eu fiz uma reserva de emergência. E depois que eu vi que eu dava conta de empreender sem usar aquela reserva, eu usei para pagar as minhas dívidas. Mas eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu faria de novo 1 milhão de vezes. Não tô dizendo que empreender é fácil, muito pelo contrário. Bem difícil. Todo dia tem uma dificuldade nova, mas é pra mim. Uma luta diária, né? Luta diária. A gente sofre, a gente chora. Mas Porque é eu muito bom. penso, Ju, que as pessoas acham, chegou ali, não tem mais problema. Não, aumentam os problemas. Eu tenho muito mais problemas que eu tinha no hospital. Mas eu Mas são tenho problemas uma realização profissional. Sim. Exatamente, são problemas que eu gosto, vamos dizer assim. Que antes eu não tinha. É um orgulho da sua história também, você construiu, né? É, E você tem algum livro ou filme pra indicar pra quem tá assistindo? tenho. Eu já falei das 5 linguagens do amor, mas um livro que mudou muito a minha mentalidade foi o Comece pelo Porquê. Eu nunca li esse. Maravilhoso. Eu vou ler. É, o entendimento do propósito, de vender sentimento e não procedimento, de realmente criar necessidade na vida das pessoas e fazer com que elas vejam que elas têm a necessidade de algo que você vende, mesmo que ela não tenha Sim. entendimento disso. Então foi um divisor de águas para mim esse livro. Que legal. Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu percebi a minha veia empreendedora desde muito nova, porque eu lia muito livro de autoajuda. Sim. E as pessoas têm preconceito com o livro de autoajuda. Mas eu sempre gostei, numa época que coaching nem era moda, hoje é moda, né? Tudo é coisa. É. E eu gostava muito dessa parte pessoal e eu percebia que eu tinha essa diferença, que eu não queria ser CLT, sabe? Eu percebi por conta dos livros mesmo, então eu acho importante. Eu também, eu gosto bastante de ler. Já li muito mais do que hoje, preciso me organizar com o tempo. Mas eu li muitos livros, todos os livros que me falavam para ler, para empreender, para liderar pessoas, para trabalhar minha mente, atitude, posicionamento. Eu sempre li muito sobre essas coisas. Sim. Gosto Linguagem, bastante. não só Linguagem mas corporal. corporal, eu sempre É, gostei também. também gosto bastante. Então é isso, Ju, amei nosso papo, nossa entrevista, adorei conhecer a sua história. Acompanhem os podcasts da gente nas plataformas e sigam a Ju também. Sim, espero vocês lá no meu Instagram, @JulianaGorreri. Também tô no TikTok, no YouTube, não com a mesma frequência. Lá no link da minha bio, vocês encontram todos os meus cursos, tem os online, os presenciais, as mentorias. Tem tudo lá bem facinho para vocês, lembrando que eles são reconhecidos pelo MEC, bem legal, uma extensão universitária. E muito obrigada, Tati, pelo convite. Amei participar, espero que vocês gostem também. Foi uma honra, obrigada. E é isso.